Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Sábado, 31 de maio de 2025. Introdução. A bendita esperança. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem. Que nessa hora se sintam abraçados e protegidos por nosso querido Pai Celeste. Que as bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre todos os membros da sua família, sobre cada aspecto da sua vida. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez, para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você já percebeu como a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, está entrelaçada com uma única linha de esperança? A esperança que transcende o tempo e as circunstâncias? Hoje, vamos falar sobre essa esperança, mas não apenas como um sentimento ou mera emoção. Vamos falar dela como uma lente pela qual nós podemos entender as histórias da Bíblia e vislumbrar o futuro que Deus nos revelou. A palavra de Deus é viva. Ela não é apenas um registro histórico, um compêndio de fatos ou uma coleção de mandamentos. A Bíblia é uma revelação progressiva de Deus à humanidade. E ao longo desse processo, Deus deixou chaves escondidas em histórias reais, que, quando estudadas com discernimento espiritual, nos ajudam a compreender a chamada verdade presente. Uma mensagem urgente para o tempo em que vivemos. Muitos relatos bíblicos não são apenas eventos do passado. Eles são tipos proféticos. Lançam sombras que se estendem até os nossos dias e vão ainda mais além. Alguns são claros, como o dilúvio, Sodoma e Gomorra, que o próprio Jesus Cristo e os apóstolos referem-se como modelos dos dias finais. Mas outros exigem mais atenção, mais escuta, mais estudo. São como joias escondidas no campo, esperando para serem descobertas. Essas histórias apontam para grandes eventos escatológicos, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o juízo investigativo, a crise final e o clímax da história da redenção. Mas, em meio a tudo isso, não podemos perder o foco. O grande centro dessas histórias e de toda a profecia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o princípio, o meio e o fim. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o Rei que vem em glória. E é aqui que entra a esperança. Esperança é uma palavra poderosa, mais do que uma expectativa otimista ou um pensamento positivo. A esperança cristã é firme, ancorada na fidelidade de Deus. Não depende das circunstâncias. Ela não nasce da ausência de problemas, mas da presença de uma promessa, mesmo em meio das maiores dificuldades. A Bíblia diz, em Tito 2, verso 3, que aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa não é uma esperança frágil, é uma convicção inabalável. É a certeza de que, por mais escura que seja a noite, o sol da justiça já desponta no horizonte. E essa esperança tem raízes nas histórias da Bíblia. Porque se Deus foi fiel no passado, conduzindo Noé à salvação, libertando Israel do Egito, sustentando Daniel na cova dos leões, então Deus também será fiel no futuro, cuidando de nós em cada aspecto, em cada necessidade que se oponha no nosso caminho. O mesmo Deus
que julgou Sodoma com justiça, também salvou Ló com misericórdia. O mesmo Deus que anunciou o dilúvio também preparou a arca. Essas histórias não são apenas memórias, elas são mapas. Elas nos ensinam sobre quem Deus é e o que Deus fará. Mas há algo mais profundo. A Bíblia nos revela que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Eclesiastes 3, verso 11. Isso significa que, no fundo de nossa alma, fomos criados para mais, criados para esperar, para desejar, para olhar além do presente, criados com um senso de eternidade. E a palavra de Deus, ao narrar a história do seu povo, também conta a nossa história, uma história que caminha para o reencontro com o nosso Criador e Salvador. Ao longo das próximas semanas, nós vamos mergulhar em algumas dessas histórias. Veremos o Êxodo com novos olhos. Entenderemos o santuário como mais do que um ritual. Enxergaremos Elias como um tipo da igreja que permanece fiel nos últimos dias. E em cada história encontraremos traços da bendita esperança, sinais da eternidade futura, escritos no passado sagrado. Hoje eu quero te convidar para algo importante. Não leia a Bíblia apenas como um manual de vida ou um livro devocional. Leia a Bíblia como quem busca entender os movimentos de Deus da história. Leia a Bíblia como quem sabe que cada página aponta para um futuro glorioso. Leia a Bíblia com os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque Jesus virá. E a nossa esperança, essa esperança bendita, não será frustrada. Que a palavra viva continue a iluminar o seu caminho e que você encontre em cada história bíblica uma janela para o céu. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.